que gosta de fazer na escola? Brincar. O que gosta de fazer na escola? Escrever. O que gosta de fazer na escola? Ler e prestar atenção na aula. O que gosta de fazer na escola? Jogar bola. Ficar olhando a bunda da professora. Ir até o portão e voltar. Gosto de desenhar minha ídola. Deve ser criadora. E quem é ela? Mia Khalifa. Puta que pariu. Estudar para conseguir um bom emprego para ajudar minha família. Muito bom. E o resto gastar com rapariga. This is